Bem, amigos, bem-vindos à nossa aula 5 de Instrumentação para o Ensino de Matemática 2, que trabalha com a instrumentação para o ensino médio. Tá? Nessa aula 5, a gente vai ver novas estratégias metodológicas para o ensino da matemática. Nós vimos algumas estratégias na aula 4 e, de acordo com o nosso planejamento, a aula 5 é a conclusão dessas estratégias, tá certo? Lembrando sempre da importância de estratégias metodológicas adequadas, tanto para a turma, quanto para o conteúdo, quanto para o nível também de ensino, tá? Para que a gente consiga otimizar o processo de ensino-aprendizagem com essas estratégias. Então, na aula de hoje, quais são as estratégias que a gente vai ver? A gente vai entender a importância da organização e do uso do funcionamento do laboratório de ensino em matemática, que é uma estratégia que mexe com o lúdico, tá? E que pode ser adaptada a quase todos os conteúdos a serem ministrados, presentes na base curricular. E a segunda estratégia, que é produzir material de apoio, considerando a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, tá? Então, hoje nós vamos tratar sobre essas duas estratégias, o laboratório e o material de apoio para alunos com necessidades especiais. E nós vamos também mostrar que o laboratório não apenas pode ser uma estratégia, um instrumento a ser trabalhado dentro da geometria, por exemplo, que muita gente usa a questão dos sólidos para vincular, para associar a laboratório, mas também vamos ver casos, exemplos de que você pode trabalhar o laboratório com função ou com probabilidade estatística, tá certo? Então vamos iniciar falando sobre o laboratório. LEM, Laboratório de Ensino de Matemática. Quando a gente viu a disciplina de laboratório de matemática, a gente até comentou que não é interessante a gente chamar apenas laboratório de matemática, e sim incluir a palavra ensino, para dar ênfase à necessidade do uso desse instrumento, do uso desse ambiente, como muito importante no ensino-aprendizagem da disciplina matemática. Tá? O laboratório é aquele local que consegue romper com toda a estrutura tradicional de métodos de ensino para trazer algo mais motivador, para trazer algo mais inovador, e o aluno ele se sentir inserido naquele processo de ensino, tá certo? O laboratório, nós temos empresas hoje que vendem o laboratório pelos mais diversos preços para as escolas, mas a gente sabe da realidade orçamentária da maioria das escolas públicas, sobretudo públicas, né? E o laboratório ele pode ser criado a partir dos próprios alunos, dos próprios professores, a partir de materiais concretos, manipuláveis, toda essa parte de garrafa, tampa, tá? Essa parte reciclável, ela pode ser adaptada e ajustada para iniciar a construção de um laboratório de ensino de matemática, que é um organismo vivo. O laboratório, assim que ele nasce, ele nunca deixa de crescer. Sempre é possível inserir no laboratório novos objetos, novas ideias, novos jogos, novas propostas de ensino. Então, o laboratório ele é sempre algo vivo e constante crescimento, tá certo? Segundo Sérgio Lorenzato, ele destaca a importância do laboratório de ensino de matemática como um espaço que favorece a exploração, a experimentação e a construção do conhecimento matemático de forma prática e interativa. Ele enfatiza que o laboratório proporciona um ambiente onde os alunos podem vivenciar conceitos matemáticos, tornando a aprendizagem mais significativa e conectada à realidade. Você vê aí, o Sérgio Lorenzato é um dos principais escritores sobre o tema do Laboratório de Ensino de Matemática,
e a gente pode destacar aí nesse pensamento dele a palavra exploração, experimentação e construção do conhecimento. Porque isso indica o quê? Isso indica uma vivência, isso indica que o aluno está conseguindo fazer a ponte entre a teoria e a prática dentro do laboratório de ensino de matemática, e a partir daí ele vai fazer aplicações que consigam formar o conhecimento dele naquele conteúdo que está sendo trabalhado. Ele deixa de ser apenas um ser que vai absorver aquele conteúdo, mas também passará a ser alguém que vai construir esse conteúdo. Certo? Então, o laboratório de ensino tem essa importância, né? Que é a importância de, através do lúdico, através da manipulação, através da experimentação, o aluno vai conseguir formar o conhecimento fazendo o link com exatamente com a teoria, tá certo? O que é que compõe um laboratório de ensino de matemática? Tá? A gente traz aí o laboratório de ensino, algumas composições dele, que são o quê? Materiais manipulativos, tá? O que são esses materiais manipulativos? Como blocos de materiais dourado, ábacos e réguas, que permitem a visualização e a manipulação de conceitos matemáticos. Você tem também aí os jogos matemáticos, diversos jogos de tabuleiro e cartas que promovem o raciocínio lógico e a resolução de problemas de forma lúdica. Você tem também aí a tecnologia educacional, que seriam o quê? Computadores, tablets e softwares interativos que ajudam a desenvolver habilidades matemáticas através de atividades digitais. Você tem ainda no laboratório a possibilidade de instrumentos de medida, como réguas, compassos, cronômetros e também aqueles sólidos geométricos, que geralmente é feito de acrílico, né? Que auxiliam na compreensão de medidas e de geometria. Outra coisa que pode compor o nosso LEM são os recursos visuais, gráficos, tabelas e cartazes que ilustram conceitos matemáticos, facilitando a visualização e o entendimento dos conteúdos, tá certo? Então você vê aí que esses são exemplos de materiais que compõem o laboratório de ensino de matemática. A gente sabe que muitas vezes essa parte da tecnologia, que demanda investimento mais alto em computadores, softwares, nem sempre alcança as escolas, né? Mas a parte mais básica, formada por materiais manipulativos e jogos matemáticos, esses sim podem ser adquiridos, que o custo é mais baixo, e também eles podem ser criados, tá? Pelos próprios alunos, pelos próprios seres envolvidos no laboratório de ensino de matemática, né? Professores, auxiliares e alunos, para que a gente consiga ter no laboratório materiais suficientes e eficientes para o ensino, tá certo? Em sequência, nós temos aí os materiais de apoio, tá? Que facilitam a inclusão de alunos com necessidades específicas. A gente viu que essa aula de hoje a gente ia ver algo sobre o laboratório, ia ver também algo sobre materiais de apoio voltados para esses alunos, tá certo? O primeiro material indicado é o material dourado. Vocês conhecem o material dourado, né? Ele é um conjunto de blocos de diferentes tamanhos e cores que ajuda os alunos a visualizar conceitos de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então aí você tem aquele material dourado que inicia com a unidade, né? Que é um cubozinho de lado 1 centímetro, e vai até o maior, que é o cubo de lado 10, né? Que equivale ao 1000, né? Então você tem ali a, a unidade, a dezena, que é uma barra, a centena, que é uma placa, e, e o milhar, que é aquele cubo maior. Tá?
O uso tátil do material dourado, em que o aluno consegue perceber nitidamente a diferença de tamanho, né, é especialmente benéfico para alunos com dificuldade de aprendizagem. Tá? Então, aquele formato único, de forma cúbica, quando ele é agregado, por exemplo, o cubo de uma unidade ele é agregado para formar a barra que vale 10. Então, o aluno consegue perceber de forma tátil, manipulando aquele objeto, ele consegue perceber o número que está sendo indicado. Né? Outro material de apoio bastante interessante para que seja usado e que facilita a inclusão desses alunos é o ábaco. Tá? Vocês conhecem o ábaco, que é uma espécie de uma calculadora, né? Uma calculadora antiga, usada, inclusive a origem dela não é realmente definida, muita gente atribui aos chineses, muita gente atribui àquele povo ali do Oriente, né? Muita gente atribui aos egípcios, mas o ábaco é um recurso clássico que permite que os alunos manipulem contas em uma estrutura física. O ábaco ajuda na contagem, na compreensão de valores numéricos e nas operações básicas, sendo útil para alunos com dificuldades visuais ou motoras, tá certo? A gente vai ver depois, num dos próximos slides, o uso do ábaco, tá? E a forma que ele pode assumir, porque nós temos vários tipos de ábaco. Nós temos o ábaco na horizontal, nós temos o ábaco de hastes, que são apenas uma espécie de hastes colocadas num suporte e você vai inserindo objetos que representam a unidade, dezena e centena nessas hastes, ou ele pode ser totalmente fechado, de forma que esses objetos não fogem, e você tem os elementos a partir do 5 na parte de cima do ábaco e abaixo do 5 na parte de baixo do ábaco, para que você consiga fazer somas e operações. Existem curiosidades na internet que a pessoa faz várias operações com ábaco, tá? E fica bem interessante. Eles conseguem fazer multiplicações de números enormes com ábaco e bem rapidinho. Aí, logicamente, são aqueles chineses que a gente vê, muitas vezes criança fazendo essas operações, demonstram tanto o conhecimento matemático quanto a habilidade de mexer com esse material de apoio, tá certo? Seguindo aí, o próximo material de apoio, jogos de tabuleiro matemático. São jogos adaptados que envolvem desafios matemáticos e podem incentivar a aprendizagem colaborativa. Você viu que um dos métodos que a gente trabalhou na aula passada é exatamente essa aprendizagem colaborativa, que são formados grupos em que os alunos com melhor desempenho ou com mais facilidade em determinado conteúdo acabam, na linguagem deles, auxiliando alunos que têm mais dificuldade, e essa aprendizagem colaborativa acaba com que o professor consiga atingir o objetivo daquele conteúdo, daquela aula, né, de forma coletiva, tá bom? Jogos que usam figuras, cartas ou dados com números ajudam a desenvolver habilidades de cálculo e raciocínio lógico de forma lúdica, tá? Você pode fazer o jogo de tabuleiro matemático, você mesmo pode criar, junto com a turma, uma trilha matemática, tá? Vocês lembram daqueles jogos de trilha que geralmente é assim, você joga o dado, cai numa casa, que pode ter uma operação, ou pode ter uma figura matemática para dizer o nome, tá? E a partir daquela equipe ou daquele aluno ter acertado, a própria casa prevê o bônus dele, né? Por exemplo, avance 3 casas, jogue mais uma vez, avance 5 casas, e também prevê a eventualidade do erro, né? Se a pessoa errar, recue uma casa, fique 2 vezes sem jogar, algo desse tipo. Então, essa trilha matemática ela pode ser construída com os próprios alunos e ela pode ser grande, ampla, né? Com vários conteúdos, pode ser fazer parte de uma gincana no final do ano, com todos os conteúdos aprendidos naquela série, tá? Então, esses jogos de tabuleiro matemático, além dos jogos que já existem prontos, né? Muitas empresas, elas vendem esses jogos matemáticos como dominó de operações, dominó de frações,
você também pode construir algum jogo de tabuleiro, sobretudo a trilha, tá bom? E mais um material de apoio importante são os softwares educacional e aplicativos, tá? Que são o quê? São ferramentas digitais adaptadas, como jogos interativos e programas de aprendizado. Oferecem feedback imediato e personalização do ensino. Nós temos esses softwares dos mais diversos níveis de ensino, desde a educação infantil, né, que eles são realmente voltados mais para aquela questão ingênua, infantil, tem a figurinha, tem desenho animado, tem animais, alguma coisa desse tipo. E até ensino de pré-ENEM, de universidade, tudo, você tem softwares e aplicativos que podem ser usados e são úteis para atingir esse objetivo do conteúdo que você está querendo ministrar, tá? Muitos desses aplicativos, gente, tem recurso de acessibilidade, como leitura em voz alta e opções de ajuste visual, beneficiando alunos com deficiências visuais ou auditivas. Tá? Então, a gente viu aqui a importância desses materiais de apoio que facilitam a inclusão desses alunos. Tá? Você tem, obviamente, vários outros materiais de apoio que muitas vezes o professor percebe a necessidade de uso dele no dia a dia com a turma, tá bom? Mas aqui são algumas sugestões. O que a gente vai ver agora são sugestões, gente, de atividades a serem desenvolvidas, tá? Com alguns desses materiais de apoio e que podem exatamente fazer o quê? Fazer com que otimize o processo de ensino-aprendizagem na turma, tá certo? Então, você viu aí que a gente tem o material dourado, o ábaco, os jogos de tabuleiro e software. Nós vamos ver uma sugestão de atividade de um objetivo com cada um desses, tá certo? Vejam aí o material dourado, tá? O material dourado é essa imagem que está aparecendo, em que você tem o cubo e a barra, a placa e esse cubo maior, né? Que alguns chamam de caixa, tá? Que representa 1000 unidades, certo? Que atividade eu posso fazer com o material dourado? Eu posso criar números usando os blocos de material dourado. Os alunos podem formar diferentes números e fazer operações, um instante, e fazer operações simples, adição ou subtração com esses números. Tá? Qual o objetivo dessa atividade? O objetivo é desenvolver a compreensão dos conceitos de valor posicional e operações matemáticas básicas, promovendo a visualização e a manipulação tátil, tá certo? Então, aí uma sugestão de atividade que pode ser desenvolvida com o material dourado. Outra, com o ábaco, tá? O ábaco, que é esse instrumento da imagem, em que vocês veem a disposição dessas círculos, parecem umas sementes, né? E a parte de cima, como eu comentei agora há pouco, é quando você conta a partir do 5, tá? A parte de cima é a indicação da unidade 5. Aí, 1 a 4 na parte de baixo, o 5 na parte de cima, né? E volta para o 6, 7, 8, 9 na parte de baixo, tá certo? É possível fazer todas as operações matemáticas usando o ABA. Então, uma atividade que pode ser desenvolvida com o ábaco. Pedir aos alunos que realizem operações de adição e subtração utilizando o ábaco. Por exemplo, eles podem adicionar 23 mais 15 e visualizar o processo movendo essas contas, tá? Inclusive aí você também consegue trabalhar a questão do resto pela divisão, né? Porque se esse elemento separado, essa conta, essa pecinha de cima representa o 5, os restos da divisão vão estar abaixo do 5, que são do 0 ao 4, tá bom? O objetivo dessa atividade com o ábaco é melhorar a compreensão das operações aritméticas básicas e desenvolver habilidades de contagem, reforçando
a noção de quantidade através de manipulação prática, tá? O próximo são os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro, gente, a gente pode trabalhar com eles tanto na trilha, como eu falei com vocês agora há pouco, como inclusive em tamanho natural. Você pode usar uma quadra e fazer um jogo de tabuleiro no chão, em que o aluno vai se deslocando sobre o jogo, tá? Outro dia eu vi uma proposta também de um xadrez humano, tá? Que também pode ser feito no espaço da quadra, tá? Uma atividade a ser desenvolvida com jogos de tabuleiro. Organizar um jogo de tabuleiro onde os alunos precisam resolver problemas matemáticos, como multiplicação ou divisão, ou qualquer outra atividade, qualquer outro conteúdo, tá? Áreas e volumes de figuras, também pode ser logaritmo, ângulos notáveis, trigonometria, qualquer conteúdo pode ser adaptado aos jogos de tabuleiro, tá certo? O objetivo: estimular o raciocínio lógico e o trabalho em equipe, além de tornar o aprendizado mais divertido e interativo, favorecendo a participação de todos os alunos. Aqui é uma atividade que, sem dúvida, vai agregar e ela vai tornar a aula mais dinâmica e mais atrativa para o aluno, tá certo? Você pode dividir em equipes, em grupos, ou até mesmo alunos, meninos contra meninas, e ter toda essa atividade dinâmica, quase que uma gincana sobre um conteúdo específico a ser trabalhado, que vai estimular essa parte do raciocínio do trabalho em equipe, tá certo? O próximo, os softwares. A gente tem aí vários softwares na imagem. Você tem o LaTeX, o GeoGebra, o Wolfram, que são softwares matemáticos, tá? O próprio Excel é uma planilha matemática que você pode atribuir a ele uma função, né? Uma função de soma, de raiz, de qualquer tipo de operação, e apenas inserir os dados na tabela que ele vai compilar esses dados e calcular a partir daquela ação que você indicou que ele faça. Então, o próprio Excel é uma planilha matemática bem interessante. O LaTeX é um programa que você faz a escrita matemática bem adequada, com todos os símbolos usados de forma correta, questão de espaçamento, os símbolos ficam bem escritos no LaTeX. O GeoGebra a gente conhece bastante, né? O GeoGebra é aquele aplicativo que vai trabalhar com a geometria, tanto plana quanto espacial. O Wolfram já é um aplicativo voltado tanto para a escrita, mas também para a questão de equações, tá? Funções, equações. E ele também tem a versão gratuita, tá? Então, uma atividade que pode ser realizada com os softwares matemáticos é o quê? É usar um aplicativo de matemática para resolver quebra-cabeças ou desafios interativos em pequenos grupos. Os alunos podem competir entre si para ver quem resolve mais rapidamente, tá certo? O objetivo dessa atividade é promover a prática de habilidades matemáticas de forma dinâmica, incentivando a colaboração e o uso de tecnologias, além de permitir a personalização do ritmo de aprendizagem de cada aluno. Muitas vezes, quando é dentro da própria equipe, um aluno que consegue cumprir a sua tarefa, resolver o seu desafio, ele vai ajudar de forma colaborativa outro aluno da própria equipe que ainda está fazendo a sua parte, né? Que ainda está tentando resolver seu desafio para que a equipe toda cumpra no menor tempo possível todos aqueles desafios que foram atribuídos, tá certo? Agora nós vamos ver a aplicação do laboratório de matemática, como uma forma geral, não só em geometria, mas também em outros conteúdos matemáticos, como funções, probabilidade estatística, que muitas vezes você pensa que o laboratório ele é voltado apenas para o lúdico e apenas para a geometria. Mas não, é possível você desenvolver atividades em quase todos os conteúdos. E agora nós vamos dar sugestões desse tipo de atividade. Tá? Por exemplo,
uma aplicação na estatística. Pode ser feito o quê? Pode ser feita uma pesquisa de campo e elaboração de gráficos com resultados. A gente viu que o laboratório ele pode conter uma parte lá que é dinâmica, em que os alunos possam criar, adaptar gráficos, tá? Com linhas, com cartolinas. Então, a aplicação da estatística pode ser através dessa pesquisa de campo e elaboração de gráficos com resultado. A descrição da atividade. Os alunos podem conduzir uma pesquisa simples dentro da escola, coletando dados sobre preferências, como o tipo de lanche favorito, esporte preferido ou horas de estudo que cada um faz em casa, né? Aí a metodologia teria a parte do planejamento, que é a elaboração do questionário a ser aplicado para o público-alvo, né? A coleta de dados, que é a aplicação daquele questionário, a organização e análise dos dados, em que você vai escolher a melhor forma de tabelar ele, e a exposição dos resultados, que pode ser em gráficos ou em tabelas. Você tem os gráficos de linha, os gráficos de barra, os gráficos de pizza, que geralmente são usados mais para trabalhar com a porcentagem, né? Então você tem, além da coleta, você precisa organizar os dados em classes, né? Às vezes, por exemplo, se você estiver falando sobre horas do estudo, cada um vai indicar uma quantidade de hora diferente. Então você pode reduzir essa exposição dos resultados em classes. Por exemplo, quem estuda de 1 a 3 horas, tantos alunos, de 3 a 5 horas, tantos alunos, né? Então é possível organizar em classe. E o objetivo da atividade é não apenas que essa atividade não apenas ensina conceitos estatísticos, mas também desenvolve habilidades de coleta e análise de dados, promove o trabalho em equipe e torna a estatística mais relevante e aplicada à vida cotidiana dos alunos. E aqui, gente, a gente está falando da estatística em mais diversos níveis, tá? Porque você pode trabalhar apenas com a coleta de dados e a distribuição em classes dos números obtidos, né? Como você pode aprofundar, ter um ensino mais aprofundado da estatística, em que você vai poder trabalhar, por exemplo, com média, moda, mediana, desvio padrão, variância, tudo aquilo dentro dessa atividade da pesquisa de campo, tá certo? A próxima sugestão é a aplicação do laboratório em funções, tá bom? Qual seria a atividade? Seria a criação de um gráfico interativo usando materiais manipulativos. Descrição da atividade. Os alunos podem usar um espaço do laboratório para criar gráficos de funções utilizando materiais como barbantes, fita adesiva e fichas ou cartões para representar pontos no gráfico. Você pode disponibilizar, por exemplo, uma parede ou um quadro mesmo, um quadro acrílico, e esses materiais comuns, como barbante, fita, botão, ficha, para que ele represente os pontos do gráfico a serem analisados, tá bom? A metodologia. Para começar a atividade, você vai ter que escolher a função que você vai representar naquele gráfico. Tá? Por exemplo, a função 2x mais 3. Aí ficou 2x igual, mas é 2x mais 3. A criação do sistema de eixos usando fitas ou barbantes. A plotagem e a conexão dos pontos, atribuindo valores e calculando lá na sua função. Tá certo? E por fim, você vai criar o gráfico, tá? Então você pega uma função afim, que você sabe que ela vai gerar o gráfico de uma reta, né? Pode criar uma função quadrática, que a gente sabe que vai gerar o gráfico de uma parábola, e para isso você usa um barbante para construir essa parábola, tá? E você vai atribuindo pontos, valores de x, e obtendo o resultado do f de x, que é o y, né? Colocando lá no gráfico e unindo esses pontos. Você vai indicar o ponto com um botão, com uma ficha, um cartão, qualquer coisinha colada, e vai fazer a plotagem e a conexão dos pontos. O objetivo da atividade permite que os alunos visualizam e compreendem como as funções se comportam graficamente, desenvolvendo a habilidade de representação e interpretação de funções
de maneira prática e colaborativa. Para terminar a aula de hoje, a melhor maneira de ensinar é criar um ambiente onde os alunos possam explorar e descobrir por si mesmos. Ou seja, ele vai manipular, perceber o link da teoria com a prática e formar o próprio conhecimento, como pensou Einstein, certo? Então é isso, gente. Até nossa próxima aula.